Bom, vamos mergulhar direto nisso. Olha só, por anos, uma categoria inteira do nosso mercado financeiro foi deixada de lado, quase que completamente ignorada pela maioria. Os fundos de fundos imobiliários, os famosos FOFs, passaram por uma verdadeira tempestade perfeita e amargaram perdas bem pesadas. Mas o que é realmente fascinante sobre os dados que vamos explorar na nossa análise de hoje é que uma surpresa explosiva pode estar se desenhando para o horizonte de 2026. Hoje, a gente vai destrinchar as projeções para entender a fundo por que os FOFs podem estar prestes a viver um novo e vigoroso ciclo de valorização. Mas antes de entrar nos números, é fundamental estabelecer nossa base profissional por aqui. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo, certo? Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise. Com essa responsabilidade firmada, a gente já pode iniciar nossa jornada pelos bastidores do mercado. Seção 1. O retorno dos FOFs. Vamos olhar os fatos muito além do pânico. Existe um mito enorme no mercado atual de que essa classe de ativos ficou no passado, que já era. Só que a realidade técnica conta uma história bem diferente. Isso traz uma pergunta de US$ 1 milhão. FOFs estão baratos ou é uma cilada? Olhando para o cenário de agora, a gente vê dividend yields bem altos e descontos que, historicamente falando, são gigantescos. A grande dúvida na cabeça dos investidores é se isso é uma armadilha prestes a desabar ou uma oportunidade massiva que está sendo silenciosamente ignorada. Para achar essa resposta, precisamos entender a mecânica da coisa toda. O ponto de partida é entender a essência do ativo. Um FOF, ou fundo de fundos, é basicamente um fundo imobiliário que, em vez de comprar aquele imóvel de tijolo físico, investe em cotas de outros fundos imobiliários. É tipo um ETF, sabe? Mas com um diferencial enorme de ter uma gestão ativa. As vantagens são bem claras: diversificação automática e uma equipe profissional dedicada a comprar e vender cotas, aproveitando brechas do mercado. Mas, claro, tem desvantagens pesadas também, como a famosa dupla cobrança de taxa de administração e uma vulnerabilidade altíssima quando as taxas de juros começam a subir. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande dica de hoje, o efeito Selic, o verdadeiro motor macroeconômico do setor. Esse é o motor que dita o ritmo de todo o mercado imobiliário e, consequentemente, afeta diretamente as metas financeiras de quem investe na área. Existe uma relação brutal e inversamente proporcional aqui. Entre 2021 e 2025, as taxas de juros nas alturas causaram um estrago real. Tivemos queda generalizada nos FIIs, a liquidez secou e o capital fugiu para a segurança da renda fixa. Mas, olha que interessante, se o Brasil entrar num ciclo consistente de queda da Selic, o jogo vira. A história prova que quando os fundos imobiliários começam a subir, os FOFs não apenas acompanham, mas amplificam fortemente essa recuperação. Dica número 2. Descontos gigantescos. Vamos falar de anomalias de mercado. Quando o mercado perde o interesse e a grana some, que foi exatamente o que aconteceu por causa da pressão dos juros, umas anomalias de preço absurdas começam a aparecer. E a magnitude disso é de cair o queixo. Hoje, tem diversos fundos sendo negociados muito, mas muito abaixo do que eles realmente valem no papel. Estamos falando de descontos expressivos, variando na casa de 10% a 15%. Na prática, é a chance de adquirir um portfólio de ativos reais, pagando bem menos do que eles valem nos livros. Uma margem de segurança e tanto para quem foca no fundamento. E a gente vê isso claramente nos grandes nomes que sobreviveram a essa crise toda. Olha esses gigantes aqui. O BCFF11, super tradicional com peso em tijolo e crédito. O XPSF11, que foca muito na gestão ativa, caçando essas oportunidades descontadas. Tem o HGF11, com aquele perfil bem mais conservador e um histórico de alocação impecável. Do outro lado da moeda, o HFOF11 é mais agressivo, focado em movimentações rápidas de arbitragem. E o KFOF11 da Kinea, rodando uma estratégia híbrida bem robusta. A sobrevivência e o estilo de cada um desses fundos vão ser cruciais para o próximo ciclo. O que nos puxa para a nossa terceira dica: gestão ativa salva, a verdadeira evolução do mercado. Essa é a espinha dorsal de toda a tese para 2026. Aquele modelo antigo de FOF simplesmente quebrou. No passado, o gestor basicamente comprava o índice IFIX de olhos fechados, cobrava a taxa dupla e cruzava os braços. E a consequência? Um sofrimento terrível com a alta dos juros. Afinal, por que pagar taxa para terceirizar o básico, né? Mas o futuro exige o oposto. Exige gestores gerando alfa, ou seja, batendo a média do mercado, reciclando carteira, fazendo arbitragem tática e lançando programas de recompra de cotas para reduzir os descontos e criar valor real. E adicionando um tom um pouquinho especulativo, mas totalmente calcado no que a gente está vendo.
vem aí uma consolidação forte do setor. Com o nível de exigência lá no alto, fundos menores ou ineficientes vão passar por maus bocados. Eles tendem a ser incorporados por fundos maiores, fundidos para ganhar escala, ou vão simplesmente sumir por falta de liquidez. Basicamente, só os fortes e ativos vão sobreviver a essa profissionalização pesada. Então, como a gente traduz isso na prática? Vamos ao nosso plano de ação para 2026. Para atingir metas financeiras reais, a gente precisa de execução. São 3 passos práticos. Primeiro, avaliar fundos com PVP bem descontado. Pensa comigo, comprar 0,80 e ver o mercado normalizar voltando para o preço justo de 1. O salto no patrimônio é gigante. Segundo passo, checar o DNA do gestor. Tem que ser alguém que provou saber reciclar a carteira no estresse. E terceiro, ficar de olho grudado no ciclo da taxa Selic, porque ela é o grande gatilho que pode reacender o prêmio de risco desse setor. Para fechar nessa análise de hoje, deixe uma provocação baseada nesses dados todos. Na visão de quem acompanha de perto, qual desses gigantes está mais bem posicionado para surfar essa retomada? Seria a tradição do BCFF11, a busca por descontos do XPSF11, a tática agressiva do HFOF11 ou a blindagem do HGF11? Essa é a pergunta de ouro do momento. Compartilhem as ideias nos comentários e, claro, se essa imersão no mundo dos fundos imobiliários ajudou a clarear o caminho rumo aos objetivos financeiros, não esqueçam de curtir e acompanhar o canal. Entender as engrenagens do mercado é, sem dúvida, a chave de tudo. Até a próxima!